Olá, estamos nos vídeos dos milagres de Jesus. Esse é o terceiro vídeo. A gente já falou no primeiro sobre provisão, no segundo sobre cura. E nesse terceiro eu quero falar sobre o Jesus que liberta de todo o mal, de toda a opressão, de toda a mentira, de toda a dor, de todas as vozes, de toda a preocupação, de todo espírito de inferioridade, de toda a casta de demônios, de tudo que a sua vida de alguma forma não te dá paz. Jesus pode e Ele é o nosso libertador. E em 2 Pedro 2,4 fala um pouco sobre a origem desses demônios, desses males que atormentam o ser humano. Diz que uma terça parte do céu é caído, os anjos caídos, que são os demônios. Então uma terça parte caiu e eles existem, demônios existem, o diabo existe, mas o poder de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é muito maior e tem muito mais anjos ao nosso favor, ao comando de Jesus Cristo, do que demônios. Mas nós temos que fechar todas as brechas. Em Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Às vezes, com palavras de maldicências, você declarou algo sobre a sua vida, seu filho, foi declarado sobre você, coisas que foram faladas, trabalhos que foram feitos, inveja, e às vezes você deu a brecha, você deu um lugar para isso repousar no seu coração, na sua vida, e nós precisamos fechar essas brechas. Se é algo que te perturba e você está alimentando ainda essa alma, se é algo que te traz medo e você ainda está alimentando a sua alma do medo, da dor, da tristeza, se é uma música que te deixa triste, você está alimentando. Não dê lugar a isso. Se ambientes, são pessoas que estão te fazendo mal e você continua ainda próximo dessas pessoas, se liberte totalmente, não dê lugar ao diabo. Comece a sua libertação. Em 1 Pedro 5, 8 e 9 fala que o diabo está ao nosso derredor. Então ele nos cuida, ele está ao nosso derredor, ele não é onisciente, onipresente, só Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é. Ele está em lugares, os demônios estão em lugares, mas eles estão ao nosso derredor. Mas graças a Deus, se você crê, Jesus e os anjos estão ao seu redor. Você não tem um anjo, você tem vários anjos que guardam você e a sua vida. E principalmente, nós somos filhos de Deus e Ele que nos guarda, só que nós temos que crer. Nós temos que crer. Às vezes nós somos libertos e nós retrocedemos às práticas antigas. Fui liberto de um vício, de alcoolismo, e você foi liberto, passou um período bem e você voltou, então vem 7 vezes maior aquele vício, aquele mal na sua vida. Isso é bíblico. A Bíblia tem várias promessas de Deus, de libertação, de graça, de unção, mas também tudo que está lá, que às vezes você não quer que aconteça, mas a lei da semeadura, você plantou algo, você retrocedeu no mesmo pecado, você caiu no mesmo pecado, então 7 vezes maior, 7 vezes mais demônios irão atormentar naquele vício, naquele problema, naquele mal que você já estava liberto. Mas Deus é um Deus todo-poderoso. Na Bíblia fala também em Marcos 5:9 sobre o gadareno. Lá na cidade tinha um gadareno, e quando Jesus chega, diz que aquele gadareno ele estava com uma legião de demônios. Na Roma, os soldados, para ter uma legião, era de 3.000 a 6.000 soldados. Então, se na Bíblia fala que aquele gadareno estava com uma legião, no mínimo mais de 3.000 demônios estavam possessos, estavam possessando a vida daquele gadareno. E fala que ele não vivia mais em sociedade, ele já vivia totalmente isolado.
Ele já arrancava a roupa do seu corpo, ele dormia em cemitérios, ele era acorrentado, era totalmente perturbado, imenso. E quando Jesus chega, aqueles demônios sabiam que Jesus era o Todo-Poderoso, é o Jesus que liberta. E eles não conseguiram conter, e Jesus repreendeu e eles foram, e o homem foi liberto completamente. Aquele homem se torna um grande homem de Deus, e ele vai pregar posteriormente esse testemunho e essa vida restaurada, porque Jesus nos transforma. Jesus nos muda, nos molda, e nós seremos testemunho vivo, e eu creio nisso para você. Tem uma pequena ilustração que eu gosto muito. Tinha um homem que estava na sua casa e de repente bateu lá na porta dele, bateu na casa dele, e ele foi lá, era o diabo. E o diabo falou assim: eu quero entrar na sua casa. Ele falou: não, de jeito nenhum, eu sou de Deus, eu não quero você, vai embora, diabo. E passou-se outro dia, no dia seguinte de novo, ele ouviu uma batida lá de palma. Quando ele foi lá, era o diabo novamente. O diabo: eu quero entrar na sua casa. Ele: não, eu sou de Deus, aqui você não entra. E isso foi acontecendo várias vezes, se repetindo, em vários dias, e semanas e meses. Um dia aquele homem tão já desesperado por o diabo estar ali tentando entrar na sua casa, ele falou: mas o que você quer? Ele falou assim: eu não quero sua casa toda, eu quero que você me deixe entrar só por 1 minuto e deixa eu colocar um prego na parede. E de tanto o diabo atormentar aquele homem, de tanto ele mandar o diabo embora e ele não for, para ele ficar livre, ele falou: só isso, você não vai mais voltar. O diabo falou: sim, nunca mais eu vou voltar. Só que o diabo é o pai da mentira. E o diabo entrou e ele colocou um pequeno prego na sala daquela casa. Aquele homem permitiu o diabo entrar, colocou um prego e ele foi embora. Passou-se um tempo, passou uns anos, mas ele voltou, porque ele é o pai da mentira e porque aquele homem deu brecha. E diz que estava numa grande festa na casa daquele homem, um aniversário do seu filho de 1 ano, seu primeiro aninho, seus avós, bisavós, vizinhos, amigos, a casa estava cheia, arrumada. E o diabo entra pelo portão, o homem tentando parar, ele falou assim: não, você deixou eu colocar um prego, e agora esse prego é meu da sua casa. E diz que o diabo vem com um grande saco de carniça, coisa podre, um cheiro horrível, e ele vem, pendura esse saco com todas essas coisas no prego, na sala daquele homem. Isso representa que nós não podemos dar brecha, nós não podemos dar espaço ao diabo. Mas eu quero te dizer, em João 8,36, diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, livres de todo mal, de toda opressão, de todo espírito suicida. A sua vida é importante demais. Jesus que te deu a vida não é sua, a vida é de Jesus. Toda mentira, todas as vozes, todo espírito de inferioridade, que às vezes até pessoas queridas falaram para você que você não presta, eu quero te dizer que Jesus te ama e Ele que te libertou. E não é casta do diabo, não é o diabo, não é demônios que podem reverter isso na sua vida. Eu declaro a libertação sobre a sua vida. Jesus é seu libertador e eu creio que você irá testemunhar e ter uma grande mudança na sua vida. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo a pessoas que você sabe que está precisando, porque há um Jesus que liberta. Deus abençoe.